Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um ADV Jus inédito para você aqui de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, de Bonfim Paulista. Para você que me acompanha através do nosso site, o advjus.net, e também das redes sociais, do Facebook. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Elison Miessa. O Dr. Elison Miessa, ele é procurador do trabalho, professor de Direito Processual do Trabalho e autor de várias obras jurídicas. Entre elas, esta maravilha aqui, ó, Recursos Trabalhistas. Este livro está à sua disposição na livraria Mizuno e Leitão. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Ok, doutor Elison, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui, doutor. Doutor Marcos, eu que agradeço o convite. É um prazer participar aqui do ADV Jus. Sempre honroso, assim, poder estar à presença do senhor. Tá certo, doutor. Então, doutor, a nossa pauta de hoje, recursos trabalhistas, né? E a sua aplicação prática. Doutor, evidentemente que nós vamos falar mais aqui da sua obra, né, do seu livro. Inclusive eu quero te parabenizar por mais uma obra. Doutor Elison aí tem várias obras jurídicas publicadas, né, doutor? E eu gostaria inicialmente, doutor, que o senhor falasse a respeito um pouquinho da atividade de procurador do trabalho. Nós temos aí muitos colegas que às vezes ingressaram agora no mercado de trabalho na advocacia, mas almeja aí fazer um concurso, inclusive, quem sabe tentar a Procuradoria do Trabalho. Como que é a atividade do Procurador do Trabalho, doutor? O concurso do Ministério Público do Trabalho, você entra então no cargo de Procurador do Trabalho, até está aberto nessa data, ele está aberto. Sim. É um concurso que são 5 fases, e aí desde a fase objetiva, aí se passa por uma fase subjetiva, uma prova prática, também tem prova oral e de títulos. E a partir do momento que você é aprovado, você tem uma carreira excelente de atuação, que você vive trabalhando para preservar a dignidade dos trabalhadores. E aí a gente atua então na tutela do meio ambiente, nas fraudes trabalhistas, no trabalho degradante, também no trabalho infantil, nas liberdades sindicais, quando tem violação dos direitos dos trabalhadores, e principalmente no aspecto coletivo. O Ministério Público tem um intuito de tutelar, então, interesses difusos e coletivos e também individuais homogêneos. Tá certo. Doutor, agora a gente vê, né, no judiciário aí, no judiciário brasileiro de uma forma geral, não só na área do trabalho, principalmente na área do Fórum Civil, né, do Fórum Estadual, que existem problemas, evidentemente, né, que são barreiras a serem transpostas. Uma delas é que a gente observa dos profissionais que já ingressaram no serviço público, às vezes é um pouco da carência de colegas, um excesso de trabalho, às vezes, né? Tem poucos colegas para muito trabalho. No caso do procurador, isso também acontece, doutor? Acontece porque nós temos uma carreira em âmbito nacional que é de 900 procuradores no Brasil inteiro. É só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos uma região que a gente atua de 62 municípios, que dá aproximadamente 3,5 milhões, e nós somos em 4 procuradores. Então é um número bem inferior ao que nós temos de necessidade. Certo. Agora, doutor, quais o senhor considera, né, quais o senhor reputa, né, os principais desafios da atividade que o senhor exerce? Os principais desafios, eles vão modificando com o tempo. Hoje, por exemplo, os principais desafios é você tentar mudar a ideia dos empregadores, por exemplo, no meio ambiente do trabalho. No meio ambiente do trabalho, por vezes, numa construção civil, não se busca a preservação deste ambiente para preservar, então, acidentes. Espera acontecer o acidente para depois tentar resolver o problema. É uma mentalidade, evidentemente, até mesmo brasileira, que se espera ocorrer para depois prevenir. Então,
Nos dias atuais, a gente tem atuado bastante nessa prevenção para que não ocorram, então, os acidentes de trabalho. Mas recalcitrância existe bastante, né, doutor? Com certeza nós temos várias recalcitrantes. É verdade. Doutor, agora nós vivemos aqui numa região, né, onde a demanda trabalhista ela é bem significativa, né? E quais as infrações mais comuns, né, e que recebem ou que requerem uma atenção mais, assim, vamos dizer, especial do Ministério Público do Trabalho? A região é uma região rural, tem um aspecto rural muito forte, a agropecuária é muito forte, então envolveu muito o Ministério Público nesta área. Só que nos dias atuais, com a mecanização, nós tivemos uma redução considerável desses trabalhadores, então principalmente dos trabalhadores braçais, que, de certo modo, passaram por uma outra atividade que é a construção civil, que nós então estamos na construção civil num momento agora de retração, mas que teve um momento muito alto, e aí então os problemas maiores que nós verificamos hoje em dia é no meio ambiente e especificamente na construção civil. Tá certo, doutor. Então agora vamos entrar um pouquinho na nossa pauta, né, a respeito de recursos trabalhistas. Eu gostaria que o senhor fizesse, doutor, uma breve reflexão com relação aos pronunciamentos judiciais passíveis de recurso, doutor. Os pronunciamentos passíveis de recurso são aqueles provimentos jurisdicionais que têm um aspecto de mérito ou de julgamento ali, sejam aqueles que são extintos sem resolução do mérito, assim como aqueles que têm resolução do mérito. E aí nós entramos então na possibilidade de ter um recurso de uma sentença, de uma decisão interlocutória, sabendo que os despachos, por não terem um aspecto meritório, não se submetem a um recurso. Certo. Então, doutor, agora, para a gente falar também nesse mesmo viés, né, dos recursos, né, existem muitos princípios dentro da Justiça do Trabalho. O senhor acredita, doutor, que os nossos julgadores, né, ou a grande maioria, dá, por exemplo, ao princípio da reformatio imperius um peso justo, doutor? Porque a gente vê sentença que, às vezes, ela satisfaz aquilo que um reclamante, no caso, ele está solicitando. E, às vezes, vai lá para o tribunal, volta com aquela decisão ao contrário, né, doutor? O princípio da reformatio imperius, o que ele impõe é que não haja uma reforma para piorar a situação daquela pessoa que recorreu. O reformatio imperius não impede a reforma da decisão quando a outra parte recorre. Então, se eu tenho empregado e empregador e a empresa recorre e há uma modificação dessa decisão, isso não é uma reformatio imperius. A reformatio imperius é simplesmente se só o trabalhador recorresse e só ele recorresse e aí nós tivéssemos um prejuízo para ele, aí nós teríamos. É que às vezes existe uma sentença, né, doutor, que ela é julgada parcialmente procedente, e aí então está contemplando parcialmente às vezes aquilo que o trabalhador queria e aquilo que a empresa às vezes está achando que seria o justo para ela, nesse aspecto. Nesse aspecto aí, quando nós temos aí um julgamento parcial, é evidente que ambas as partes podem recorrer. E aí, por vezes, a manutenção da decisão, os tribunais procuram respeitar as decisões de primeiro grau, até porque é ele que tem o vínculo com as pessoas ali. E aí facilita, ele tem mais proximidade com as provas, mas nós sabemos que também há reformas dessas decisões, os tribunais, seja o TRT, seja o TST e também o STF, por vezes também modificam essas decisões judiciais. O que se aguarda é parcimônia, né, doutor? É isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero falar para você que nós temos a honra e a satisfação de estar recebendo um novo parceiro aqui no ADVJus, como eu já me reportei no programa anterior. Trata-se da Eficaz Imóveis. A Eficaz Imóveis, a partir já do programa anterior e neste, está aí ingressando juntamente com os nossos parceiros. Eu quero pedir para você que o prestigie, ok? Eficaz Imóveis. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, você sabe que é pequenininho. Voltamos já já. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. 3636-1375. Espaço Homo.
Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Ellison Miessa. O nosso assunto, a nossa pauta de hoje, recursos trabalhistas. Dr. Ellison, agora, como podemos traçar uma diferenciação entre o juiz de admissibilidade e o juiz de mérito, e também sobre os poderes do relator, doutor? É interessante destacar que quando nós interpusemos ou vai interpor um recurso, você tem 2 juízos. Sim. E esse juízo, o primeiro é um juízo de admissibilidade, onde a gente verifica os pressupostos recursais. E ele é feito tanto no juízo ACO, que é onde você interpõe o recurso, como no juízo ADQUEM, que é o que vai julgar o recurso. E depois de ultrapassado esses pressupostos e verificado que eles estão presentes, você entra no juízo de mérito. E é interessante destacar esse tema, porque nós tivemos agora, recentemente, a redação final do novo CPC. Verdade. E o novo CPC ele traz um mecanismo diferente, que é que ele vai acabar no processo civil com o juízo ACO. Na hora que você entrar com o recurso, o juiz, já que proferiu a decisão, ele não faz mais análise de pressupostos recursais e isso sobe direto para o tribunal. Então, nós não teremos mais isso. Depois de preenchido, então, os requisitos, aí passa para o juízo de mérito. E quando nós vamos aí para uma análise no tribunal, a análise do tribunal pressupõe decisões colegiadas. É por isso que nós temos o nome de acórdão, no sentido de que eles concordam, pelo menos a maioria concorda. Então, objetivou-se no tribunal uma decisão colegiada. Só que com base na celeridade, verificou-se que não dava para ter todas as decisões colegiadas. Aí começou a dar poderes para o relator, e o relator hoje em dia, em alguns casos, ele pode julgar então monocraticamente. E o novo CPC amplia ainda os casos, e quase todos os casos passa a poder ser julgado então monocraticamente por um relator. Agora, doutor, trazer um pouquinho aqui a brasa aqui para a nossa sardinha, como dizer assim, né? Falando inclusive aqui para o ADVJus, o jurista Dr. Nelson Nery Júnior, indagado por nós a respeito de súmula, ele se desmanifestou de uma forma bem crítica a respeito do uso excessivo das súmulas para balizar pedidos e julgados. Né? Ele achou que não se deve, como diz outro, valer somente das súmulas para efetuar julgados. Como que o senhor vê isso, doutor? Sou até um pouco suspeito de falar de súmulas e orientações, que eu lido no dia a dia com isso, temos obra relacionada a isso. E até recentemente tive a oportunidade de assistir uma palestra do Nelson Nery, e ele é bem crítico mesmo das súmulas, principalmente agora com o novo CPC. Porque o novo CPC ele dá uma sistemática de quase que imposição de súmulas das decisões, então, dos tribunais, passa o juízo singular, ele passa meio que ser vinculado às decisões colegiadas. E a meu juízo, eu entendo que a súmula ela tem 2 pontos. Um ponto que é uma segurança jurídica, uma pacificação social, porque aí você transfere para o momento concreto aquela decisão e aí você então torna aquelas decisões mais seguras para os jurisdicionados, mas por outro lado ela também tem que manter a liberdade do juiz e permitir que, com a modificação da sociedade, a gente possa alterar esses entendimentos. Então, eu entendo que as súmulas elas não podem ser imutáveis. A súmula vinculante, a gente transfere, de certo modo, um poder do legislativo para o judiciário, que é o que vai acontecer com o novo CPC, de certo modo. E aí, então, nós temos que ponderar esses interesses e utilizar a súmula nos momentos adequados para dar segurança jurídica, e não simplesmente tornar mais fácil a função do juiz ou simplesmente para acabar com alguns processos. Então, eu entendo que a súmula ela tem que ser utilizada para dar uma segurança jurídica para o jurisdicionado, então somente. Tá certo. Doutor, agora uma perguntinha de concurso, viu? O pessoal fica sempre em dúvida, né, no caso de interposição de um recurso, né, existirem, por exemplo, vários litisconsortes, e no caso o recurso é interposto apenas por um, né? Como que fica, doutor,
inclusive na questão do prazo? Quando você tem a interposição de um recurso de litisconsórcio, o litisconsórcio é quando você tem mais do que um autor ou mais do que um réu. Então, quando você interpõe por uma única pessoa, só beneficia ele, salvo se aqueles fatos foram relacionados a todos os demais, que aí podem beneficiar os demais. Na interposição do recurso, no processo civil, a gente tem hoje em dia um regramento no artigo 191 do CPC que dá o prazo em dobro. No processo do trabalho, o TST na OJ 310 da SDI1 não admite a dobra desse prazo porque ele prejudica o princípio da celeridade. Então, nós não admitimos a dobra no caso de litisconsórcio quando nós temos procuradores distintos. Essa regra só se aplica no processo civil. Certo. Meus amigos, olha, eu quero agora que você fique aí atento. E o Júnior, que é o Oswaldo Ferdinando Júnior, proferiu uma importante palestra na sede aqui da Casa do Advogado. Veja como foi. Em parceria com a OAB Ribeirão, a Qualicista em Informática apresentou significativa palestra que foi proferida pelo seu representante, Oswaldo Ferdinando Júnior. Um grande número de simpatizantes, advogados e afins prestigiou o evento. O ADVJus falou com o palestrante. Basicamente, essa questão da digitalização está muito inerente no escritório de advocacia. Então, eu poder pegar esse documento digital, classificar ele, guardar ele de forma adequada, para que seja rapidamente eu consiga pesquisar esse documento e ter ele de forma rápida, né? E mais do que isso, deixar de utilizar o meio físico, ou seja, pegar aquelas pastas físicas, onde eu tenho, de certa forma, um certo problema, um advogado pegou essa pasta, ou seja, eu consegui estar pegando esses documentos digitais e disponibilizando para todo mundo da equipe, é muito importante. Então, essa é a ideia que eu trago hoje para dentro da minha palestra, né? Poder estar passando um pouquinho dessa nossa experiência aí. O Qualicista está à disposição, né, para poder estar passando toda a expertise, e o software, né, que é o Quali Jurídico, que apoia nessa questão da classificação, indexação, né, e guarda desses documentos. Estamos lá na Quali pelo telefone 3234-2720. Mais um intervalinho, voltamos já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, quem faz direito compra aqui, 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Qualicista em Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, como você sabe, honrosamente estamos recebendo o Dr. Elison Miessa. A nossa pauta, recursos trabalhistas. Eu quero agora perguntar para o senhor, doutor, falando aí, evidentemente, em recursos, nós não podemos nos abster, né, da chamada tempestividade. Agora, nesta linha, como estão inseridos os prazos recursais diferenciados, doutor? Quando nós falamos em tempestividade, é um pressuposto extrínseco que nós temos do recurso, e no processo de trabalho de certo modo fácil nós analisarmos a tempestividade, porque é uniformizado de 8 dias. Sim. O novo CPC no processo civil vai fazer isso também. Vai ser tudo de 15 dias lá. Inclusive, nas disposições finais do novo CPC, ele fala que até o agravo interno, o agravo regimental, lá quando for fazer no tribunal, o regimento interno, vai ter que ser de 15 dias. Então, é importante que se interponha o recurso dentro deste prazo dos 8 dias. Evidentemente que só vence prazo num dia útil. Se não for um dia útil, for um feriado, ele vai prorrogar para o primeiro dia útil subsequente. Uma diferença que nós temos na tempestividade, no processo do trabalho, é a chamada extemporaneidade, que é o quê? Quando você interpõe um recurso antes de publicado o acórdão. Então, se você interpuser um recurso antes de publicado o acórdão, o TST entende que ele é extemporâneo, é como se ele não existisse aquele recurso. Aí, quando abre o prazo do recurso, você tem que refazer o seu recurso, pelo menos o TST permite que você refaça esse recurso, não fala, então, uma preclusão consumativa. Mas é um entendimento
só do TST, o STF até tinha esse entendimento, já afastou esse entendimento, não tem o STF, o STJ também não entende desta forma. Doutor, como que o senhor vê a aplicação de regras inseridas aí no CPC, utilizadas na Justiça do Trabalho? O que acontece é que nós temos na seara trabalhista uma CLT de 1943, evidentemente com diversas alterações, inclusive na seara processual, e o processo do trabalho ele sempre teve a tônica de simplicidade, de celeridade. Mas como as atualizações, principalmente na parte de execução, não evoluíram tanto, o processo civil ficou mais efetivo do que o processo de trabalho em alguns pontos. E aí, então, você tem que começar a aplicar subsidiariamente o processo civil ao processo de trabalho, a fim de buscar aquela essência do processo de trabalho, que é dar uma celeridade, uma efetividade ao processo. Inclusive, nesse aspecto, nós temos um dispositivo que vai dar muita conversa, que é o artigo 15 do novo CPC, que impõe a aplicação do processo do trabalho, ou impõe, na verdade, a aplicação do processo civil ao processo do trabalho de forma supletiva e subsidiária. Digo que vai dar muita conversa porque na CLT ele fala que é só quando tiver omissão ou compatibilidade. E o artigo 15 do novo CPC não fala mais em compatibilidade, só fala se tiver omissão. Teve omissão, a gente já aplica processo civil. Doutor, agora uma questão um pouco diversa do que a gente está falando, né? Existem aí estatísticas que é praticamente de domínio público, das quais, principalmente aqui nos TRTs, né, da 15ª ou de São Paulo também, apontam um índice assim, muito baixo, né, de procedência ou de provimento dos recursos interpostos. Eu gostaria que o senhor falasse por que isso, na sua opinião, acontece e se isso aí pode ter, inclusive, uma piora nesses índices devido agora ao processo eletrônico que já está em vigência. No início do nosso questionamento, nós falávamos que o recurso, embora você tenha o recurso, os tribunais eles preservam as decisões de primeiro grau como regra, porque é ele que tem uma proximidade com as partes, então é ele que verifica um depoimento pessoal, ele que faz uma inspeção judicial como regra, então é por isso que nós temos a quantidade de recursos, eles não é um número muito grande que nós temos modificação, até como forma de privilegiar a decisão, nós sabemos que o recurso evidentemente está embasado no contraditório e ele para... Você não concordou com aquela decisão, principalmente os recursos de natureza ordinária, você não concordou com aquela decisão, você pode recorrer. Mas aí o tribunal, evidentemente, como regra, esses recursos são meramente protelatórios, e aí ele mantém, então, a decisão judicial. Mas sempre sabendo que é necessário ter um recurso para que a gente não mantenha a decisão na mão de uma única pessoa e ter um superpoder que nós também já acabamos de falar. Pra você não ter, então, aquele superpoderoso aí, ter uma única decisão sem ter recurso. Verdade. Doutor, nessa seara aí também, a gente observa no dia a dia, principalmente da vara do trabalho, que tem muitos advogados que, reportando-se a respeito do recurso de embargos de declaração, eles veem lá a ameaça de aplicação de litigância de má-fé, assim como ela está ali como sempre uma espada, né? Olha, né? E como o senhor vê isso aí, doutor? Isso tem fundamento? O embargo de declaração, de fato, é um recurso que a gente fala de fundamentação vinculada, que ele tem alguns objetos ali, omissão, contradição, obscuridade, e no processo de trabalho também manifesta equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Mas me parece que ele é utilizado, por vezes, fora desses objetivos, com frequência, só que, por outro lado, eu particularmente não concordo com aquelas decisões ameaçadoras. Na própria sentença já vem. Se você interpuser o recurso, vai ser considerado, então, como protelatório e nós vamos incidir a multa lá do próprio CPC. Não me parece adequado, porque a própria lei já fala isso. Se o juiz entender que é protelatório, que ele penaliza, então, ali e aplicando. Não precisa ameaçar, não é a função do juiz ficar fazendo essa ameaça. Então, não sou favorável a essas decisões que fazem essa ameaça. Muito bem, doutor. Doutor, agora, no caso do indeferimento da petição inicial,
cabe, evidentemente, o recurso ordinário. Mas com relação ao artigo 515, parágrafo 3º do CPC, inclusive essa questão foi extraída ali do seu livro Recursos Trabalhistas. Como que o senhor se posiciona, doutor? Quando nós temos aí um indeferimento da petição inicial, você pode ter um recurso e aí é uma possibilidade de ter retratação do próprio juiz. Então, o próprio juiz, antes de subir esse recurso, ele pode falar, não, é um caso de continuar, vou retratar a decisão judicial. Mas quando você tem um recurso de um indeferimento da petição inicial, é um pouco difícil você aplicar o artigo 515, parágrafo 3º. Por quê? O artigo 515, parágrafo 3º, ele possibilita que o tribunal julgue quando já estiver pronto lá o processo. Então, mesmo nos casos lá de extinção sem resolução do mérito, se o processo já estiver pronto, aí ele pode já fazer o julgamento diretamente, mas desde que ele esteja pronto. Quando você tem um indeferimento da petição inicial, você não teve ainda nem o contraditório. Então, quando há um indeferimento da petição inicial, não dá para aplicar o artigo 515, parágrafo 3º. Dá sim quando você tem uma extinção do processo sem resolução do mérito, mas depois dele estar todo instruído, já em condições de julgamento, a fim, então, de você dar uma celeridade nesse processo e uma efetividade no julgamento. É verdade. Doutor Hélice, nós estamos chegando no finalzinho do ADV Jus de hoje. O que o senhor gostaria de deixar sublinhado com relação ao nosso tema, doutor? Com relação ao nosso tema, eu gostaria de deixar um enfoque na Lei 13.015 de 2014. É uma lei que veio dar prevalência às jurisprudências dos TRTs e também do TST. E, de certo modo, ela busca se aproximar do processo civil, porque agora nós temos o recurso de revista repetitivo, e já existia o recurso extraordinário, o recurso especial, mas ela vai além, porque ela traz alguns mecanismos de uniformização que o novo CPC vai trazer. Então, ela, ao mesmo tempo que ela traz um mecanismo que já existia, ela evolui e já traz mecanismos que o novo CPC vão trazer para o processo civil. Então, eu deixaria aí o enfoque para a Lei 13.015 de 2014, que é substanciosa para esse tema de recurso. Importante, né, doutor? É isso mesmo. Doutor Hélice, eu quero te agradecer imensamente a sua presença conosco hoje aqui no ADV Jus. Muito obrigado, viu? Eu que gostaria de agradecer aí novamente o convite. Foi um prazer participar aqui, Márcio. Adorei a nossa conversa. Muito obrigado aí aos telespectadores e espero que gostem aí da nossa obra Recursos Trabalhistas. Tá certo, doutor. E eu quero, na pessoa do Dr. Elison Miessa, abraçar todos os meus colegas advogados de Sertãozinho e especialmente o Dr. Joanilson Barbosa, que com certeza nos acompanha neste momento, ok? Dr. Joanilson, presidente da subseção Sertanezina. Nós vamos ficando por aqui, o ADV Jus promete voltar no próximo domingo. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.